Bom, hoje nós vamos começar falando sobre arte bizantina. Para falar de arte bizantina, a gente tem que lembrar do Império Romano, que acaba caindo com a invasão dos povos bárbaros, e isso por volta do ano de 476, mais ou menos. E assim, o Império Bizantino, que se estabelece de 527 a 565, por volta de 565, ele vai se expandir até o ano de 1453, quando a sua capital Constantinopla vai ser tomada pelos turcos. E aí, nesse momento, é que a gente dá início à Idade Moderna. Portanto, a passagem de Roma, né, do Império Romano para o Império Bizantino, também marca a passagem da Idade Antiga e dá lugar à famosa Idade Média. Nesse mapa a gente consegue perceber muito bem todo o avanço do Império Bizantino pela Europa, né? E ele permanece nessa condição de domínio pelo imperador Justiniano até mais ou menos 1453. Bom, a arte bizantina ela está baseada no tema religioso. Então, ela surge basicamente por conta da forte influência do cristianismo. Então, a gente está falando aqui depois, né, de Cristo. Então, surge a religião, o cristianismo, e assim a religião vai conduzir, de certa forma, todo esse período da arte bizantina, os que vem na sua sequência, como forte influência. Então, a gente consegue perceber que, na sua grande maioria, as representações elas são feitas por murais. Os murais bizantinos eles são muito famosos, né? Porque eles eram realmente em maior destaque nessa época, tá? Por que eles usavam esses murais, esses mosaicos bizantinos? Eles, na verdade, eram educativos também. Eles contavam histórias, não era todo mundo que sabia ler, né? Obviamente, só a nobreza sabia ler. Então, era possível que, por meio de imagens, a igreja conseguisse também catequizar os seus fiéis. A escultura bizantina, ela é bastante diferente. Ela parece uma escultura que está enraizada, né, incrustada na pedra. Então, se a gente começa a olhar, as formas, elas nos parecem um pouco deformadas, assim, o rosto. Eles não parecem nada realistas, parecem uns rostos meio grotescos, né? E a gente consegue perceber também que, por conta do uso do material, que na sua grande maioria era o marfim, era muito difícil passar algum tipo de leveza, de suavidade, né, usando esse material. Então, esse aspecto de rigidez, de ser uma coisa só, né, era uma característica muito clara. Na arquitetura bizantina, a gente consegue olhar e ver assim, são blocos, né, como se fossem blocos muito grandes e extensos de pedra. Então, são construções enormes, muito imponentes, né, e que tem pouca iluminação interna. Dentro, já, por exemplo, de uma igreja bizantina, a gente consegue perceber que surgem as cúpulas, as colunas, né, a cor, né, muito latente, a cor, como a gente diz assim, chapada. Então o amarelo, ele é amarelo mesmo, sem nuances, o que é laranja, o que é azul, e sem nuances, sem tons, sem sobretons, sem tonalidades, né, sem uma escala de cor degradê, por exemplo. Então, a característica principal dessas pinturas seria a extravagância, que a gente pode chamar. Bom, e aí a gente
entra na Idade Média. Muito bem, vamos lá. As cidades na Idade Média, elas tinham construções muito pitorescas, assim, né? E era interessante observar que as casas, na parte de baixo, elas serviam para o comércio. Então, normalmente, os comerciantes, né, as pessoas que viviam de comércio, usavam a parte de baixo da sua casa para ter o seu comércio. Não existia loja, você não podia alugar a loja. Então, era sua própria casa era feita sua própria loja. E no andar de cima, como a gente vê aqui, provavelmente era o local, né, do quarto, onde as pessoas ficavam reservadamente em família. Mas as cidades eram muito sujas, porque não existia uma política sanitária, certo? Ainda não tinha sido instalado isso, então os detritos, toda a sujeira de alimentos que eram vendidos, os animais que passavam fazendo o transporte iam defecando ali pelas ruas e assim ficava. Então dá para imaginar que a situação de saúde, né, era bem complicada. Então, em média, as cidades tinham entre 200 e 250 habitantes em geral. Bom, para falar de Idade Média, a gente tem que lembrar que tudo nasce do conceito do teocentrismo, onde tudo era voltado para Deus. Então, nada mais justo que as representações artísticas desse período também estejam voltadas a Deus. A gente vê aqui Cristo, né, ao centro, é uma cúpula, né, de uma igreja românica, que é o período pós-bizantino, já entrando, né, na Idade Média, nós temos a arte românica. Esse Cristo que está no centro das atenções, né, traduzindo muito bem o conceito da filosofia. A igreja, ela passa a ser uma grande influenciadora, né, principalmente da produção de arte e pelo seu poder, né. Então, como a igreja detinha dinheiro, ela conseguia contratar artistas e fazer com que eles retratassem o que era importante na época, que era estar ligado ao cristianismo, à religião, né, pelo poder que se tinha. Então, os temas basicamente eram religiosos. Na arte românica, a gente não vai encontrar, dificilmente a gente vai encontrar uma pintura ou outra que não tenha tema religioso. Volto a dizer, sempre no centro, as figuras, né, de principal representação da religião, e como se fosse um escalonamento mesmo da sociedade ao redor dessa figura. A arquitetura românica é bem característica. Então, numa igreja românica, nós podemos perceber que não temos muitos adornos, né? Ela parece algo mais uma fábrica, né? Uma construção muito fechada. Então, aqui, ó, eu peguei uma imagem que era um estilo românico em Portugal, que dá para a gente ter um pouco da noção. Então, nós temos esses arcos que estão localizados na entrada, né, da igreja. Esse arco é chamado de tímpano. Esses tímpanos na arte românica, eles não tinham muitos adornos, eles eram mais simples. A gente consegue perceber também que as colunas e as paredes eram muito grossas, de contrafortes, para poder dar sustentação a todo esse telhado aqui em cima, todo esse peso que tinha aqui, né? Então, os arcos eram importantes também, né, como construção, como engenharia, mas que ainda não estavam muito aperfeiçoados para dar essa sustentação. Então, no estilo românico, aparece o que é importante que a gente grave. A abóboda, que é, na verdade, esse arco, ela é chamada de arco de berço. Então, a gente consegue perceber que ele é redondinho, olha, redondinho, não tem nenhuma pontinha. E a abóbada de aresta nada mais é do que a junção de 4
arcos de berço, certo? Começam a surgir algumas rosáceas. Por que as igrejas tinham que ter a rosácea? A rosácea era uma forma de entrar iluminação na igreja. Então, você imagina um prédio todo de concreto subindo e sem nenhuma entrada de luz. O quão escuro e frio devia ser lá dentro. Tá? Então, aqui tem uma representação da área interna da igreja românica. A gente consegue perceber esse arco bem redondinho, né? Mas olha, uma rosácea pequena lá em cima, uma janela muito pequena ao fundo e uma porta na lateral. Então, aqui também é uma imagem de uma igreja românica. A gente consegue observar que nesta daqui alguns adornos, assim, esculturas começam a aparecer. E é importante lembrar também que a nave dessas igrejas, o corpo dessas igrejas, era em formato de cruz, tá? Mas ainda não uma cruz tão extensa, ainda um pouco menor. Então, a entrada normalmente concentrava-se na frente desta igreja e a lateral era usada com pequenas portas também para acesso. Aqui temos um outro exemplo, que é a Basílica de Saint-Sernin, na França. Então, dá para a gente entender a suntuosidade, né, o tamanho disso. Por que as igrejas eram tão altas, né, no período da Idade Média? Quando a gente olha por dentro, ó, o arco, olha, redondinho, perfeito. Essa é a forma de você identificar se ela é uma igreja bizantina, se ela é uma igreja românica ou se ela é uma igreja gótica. No caso aqui, românica, né? E aqui temos mais uma Catedral de Pisa, que fica ao lado da Torre de Pisa. Então, a gente consegue perceber que é uma construção pesada, né? Aqui a parte interna dessa Catedral de Pisa. E aqui também, vamos pensar na transição, vamos dizer assim, entre os estilos, né, do românico, gótico, depois nós vamos ter Renascimento, Barroco aí. A Catedral de Santiago de Compostela, tão famosa aí pelos seus peregrinos, né, que fazem as caminhadas em busca do fortalecimento aí da sua fé, ela foi sendo modificada ao longo da história. Então, quando você olha para a Catedral de Santiago de Compostela, você fala, poxa, mas tem elementos do Barroco, tem elementos do Gótico, porque ela foi sofrendo reformas, né? E, de acordo com o seu período, também recebeu a influência dos movimentos artísticos que estavam acontecendo. Porém, originalmente, a catedral foi construída no estilo românico. Tá bom? Então, a gente consegue olhar por dentro e perceber que os arcos são extremamente redondos, as colunas são muito grossas, por conta da sustentação que eu falei que era necessária para esse teto. Então, olha esse pé direito, né, que é a altura do chão até o teto. A ideia é que o fiel que entrasse na igreja se sentisse pequeno, né? E para se sentir pequeno tinha que ser muito maior do que ele. Então aqui tem uma planta baixa de uma igreja românica, então a gente percebe o corpo da nave, né? Não é tão extenso, mas em formato de cruz, certo? E aqui a escultura românica, que não é muito bela, muito, vamos dizer assim, expressiva. Então a gente consegue ver uma certa deformidade, inclusive, nas figuras. Então, quando você olha nessa figura deitada aqui, parece que está caindo, na verdade, né? Que não está deitada. Então, esse cuidado, leveza no movimento ainda não existe. Ainda é muito grotesco. A proporção dessas figuras, se você olhar o tamanho da perna em relação ao tamanho do tronco,
também não é proporcional. E as figuras são um pouco desfiguradas, que nós podemos dizer um termo adequado. Quase todas têm a mesma fisionomia e não tem nada ligado ao real, vamos dizer assim. A pintura românica, como eu já comentei anteriormente, ela vai trazer também características da arte bizantina, vai trazer as cores fortes, né? O amarelo intenso, o azul, o vermelho, e também, ainda lembrando, né, do teocentrismo, onde no centro dessas imagens estão as figuras, né, de representação religiosas mais importantes. Não dá para a gente deixar de falar das iluminuras que surgem na Idade Média. As iluminuras nada mais eram do que textos sagrados, né? Cujos temas, obviamente, eram religiosos, elas eram escritas em couro, então eram ilustrações da Bíblia, também muitas vezes bordadas com pedras preciosas e com fios de ouro. Então era um trabalho magnífico, né? Agora nós vamos falar da arte gótica, que é a sequência aí no período, né? Na linha do tempo, falamos então da arte bizantina, da arte românica e na sequência a arte gótica. O termo gótico vem do godo, que é um povo germânico, né? Um povo bárbaro, de conotação dura. Gótico significa coisas distintas, né? Excêntricos, são diferentes. Por isso os góticos, né, que surgem na década de 80, dão esse nome a esse movimento. Então vamos lá. As igrejas góticas, elas são caracterizadas principalmente pelos seus arcos ogivais. O que significa isso? Lembra lá na igreja românica, os arcos eram redondinhos. Aqui na igreja gótica, eles têm um bico, né? uma elevação que vai para o alto. Eles não são mais redondinhos. Então é chamado de arco ogival. As paredes das igrejas, elas são mais finas. Então, as técnicas de construção, né, vão sendo aprimoradas ao longo do tempo, vão avançando e eles conseguem introduzir, olha, janelas muito maiores, né, nas suas igrejas. Vocês se lembram da igreja românica? Não tinha tanta entrada de luz. Então, aqui tem um desenho onde a gente consegue perceber bem a abóbada de ogiva. Ela tem o arco arredondado, porém a parte, né, onde nós juntamos aqui, ó, todas as abóbadas acabam sendo de ogiva. Então dá para perceber muito bem a diferença, né, entre uma que é redonda e a outra que é com essa ponta elevada para cima. Então o período gótico, volta a dizer, tudo elevado a Deus, tudo para o alto. São igrejas muito mais altas que as românicas, são muito suntuosas. Os temas ainda são religiosos porque eles servem de alguma maneira para trabalhar a espiritualidade, vamos dizer assim, desse fiel que vai frequentar a igreja gótica. Então a gente percebe na entrada, aqui no tímpano, né, dessa igreja, que começam a surgir um nível de detalhamento que não existia na igreja românica. Então, a quantidade de informação, né, de esculturas que se tem aqui é muito maior do que na igreja românica. Então, surgem os vitrais, os famosos vitrais, né, que na verdade também tem uma função educativa, porque imagine um povo que não sabia ler, né, que não era alfabetizado, na sua grande maioria, somente os nobres, e alguns dos nobres conseguiam ser alfabetizados. Então, era uma forma de poder ensinar as histórias da Bíblia por meio de imagens.
e também crianças, pessoas que frequentavam a igreja, eram doutrinados ali a partir desses vitrais. Então, como eu disse anteriormente, a igreja detinha o poder, detinha o dinheiro, por isso contratava artistas para que pudessem trabalhar. A gente consegue, aqui nessa Catedral de Évora, em Portugal, a gente consegue ver a rosácea, que nada mais é que um maravilhoso vitral, feito por todo de ferro, né, e com vidro dentro, colorido. As cores ainda são bastante gritantes, são bastante fortes, são chapadas, que a gente diz, né, não tem muita tonalidade, mas começa a surgir uma pequena variação de cores, né, uma tentativa de se modificar. Então, um vitral, né, desse é maravilhoso. Ele tem a função de iluminar a igreja, mas também de dar aquela sensação de que a pessoa se sente no céu. Aquela luz que vem do alto, que ilumina. Agora imagina esses fachos que vêm do alto e coloridos, né, atingindo as pessoas dentro da igreja. Então é muito bacana quando a gente entrar numa igreja e reparar que esses vitrais são bem coloridos, que eles têm relação lá com o período da arte gótica, tá? Então a arquitetura gótica ela é muito característica. A gente pode observar que a altura, né, das igrejas ela sobe assim absurdamente. Então, o fiel entra numa igreja gótica e ele se sente minúsculo, né? Ele se sente pequeno, porque o pé direito das igrejas góticas são ainda mais altos. Se lá na românica já se sentia assim, imagina na gótica, né? São mais altos. Mas, para isso, teve que haver uma evolução na arquitetura, né? No modo de construir essas igrejas. Então, eles conseguiram fazer com que as colunas fossem mais finas, mas porém eles trouxeram essas colunas, muitas delas de sustentação, para o lado externo da igreja. Então, diminuindo assim o número de colunas na parte interna. Então, aqui é uma imagem da Catedral de Reims, na França. Ela foi feita no século XIII. Então, o nível de detalhamento que nós temos dentro da igreja é assim, absurdo. Dá para perceber a claridade, né? Muito mais vitrais ao redor de toda essa igreja. Então, essa abóbada de aresta, onde os arcos, né, ogivais se encontram, formando essas abóbadas. Vale lembrar que as famosas gárgulas, né, na entrada das igrejas, principalmente essa na Catedral de Notre Dame, elas tinham uma função, né, e a função era de espantar todo o mal, de demonstrar que o mal, as coisas que eram ruins, estavam do lado de fora, e aquilo que era, né, o bem estava do lado de dentro. Portanto, as figuras mais grotescas ficavam no exterior da igreja, porque eram seres sobrenaturais, com aparências estranhas, peçonhentas, assim, fora da igreja, né, fora da realidade. E dentro da igreja ficavam as figuras cujas imagens eram de anjos, de santos, enfim, imagens relacionadas totalmente à espiritualidade. Então, o bem está do lado de dentro e o mal está do lado de fora. Isso é muito característico, né? Era uma forma de chamar as pessoas para a igreja. A pintura gótica, né, ela se afasta bastante lá da pintura bizantina, porque ela acaba tendo um caráter mais suave. A gente já consegue perceber uma preocupação em que esses rostos, né, fossem caracterizados de uma maneira mais leve, uma maneira mais agradável de se ver. A escultura gótica também começa a se apresentar com um destacamento maior nas paredes. Parece que ela está saindo, ela já não está tão presa na parede como parece
na românica, que ela estava escavada dentro da própria pedra, aqui parece que ela foi colocada, né, posteriormente, porque tem essa profundidade maior, então ela parece estar mais para frente, certo? E já a gente percebe um cuidado, assim, uma leveza na representação dos movimentos, dos semblantes, né, os seus, vamos dizer assim, os seus temas principais, que acabam aparecendo nas esculturas góticas, eram temas mais cotidianos, temas relacionados aos cavaleiros, marcando as conquistas. Então, pensando numa Idade Média, onde quando um terreno, né, um território era conquistado e fincado uma bandeira, ali nascia uma igreja. Então, era uma expressão maior da sociedade, né, humana daquele momento ali. E aqui são casas comuns na Idade Média, né, para a gente ter uma ideia. Eu falei lá no comecinho que a parte de baixo era feita para utilização do comércio, né, provavelmente a parte aberta onde se vendia e uma parte aqui para construção, e as demais áreas da casa eram as áreas comuns da família. Aqui tem uma foto que dá para a gente entender muito bem a comparação entre o estilo românico e o estilo gótico. Então, essa aqui é a entrada, né, de uma igreja românica, onde a gente percebe o arco muito bem formado, aqui, né, o arco de berço, e aqui o arco ogival, que tem essa ponta, ele é voltado para cima, a rosácea em cima do arco ogival. Todos esses adornos na entrada. Então, essas são as características assim, principais. Então, por hoje é só, galera.